primeira pergunta em qualquer estudo de filosofia é definir o que é filosofia e quais são os interesses dela e como ela se diferencia das outras disciplinas. E sempre que alguém faz essa pergunta, a primeira resposta, a resposta mais fácil, é você explicar o que significa as origens do termo filosofia, que é philos, amor ou amizade, e sofia, que é conhecimento. Só que um pouquinho mais difícil do que explicar o que significa filosofia é explicar para os alunos do ensino médio qual é a utilidade da filosofia. E a principal razão disso é que a filosofia não busca resultados práticos, não um produto que ela possa distribuir e vender na sua pesquisa. Quando a filosofia surgiu, essa ideia de ter que produzir algo, de ter que ter um resultado prático, nem fazia sentido. E a função dela era muito mais desbravar, né, o cenário aí, fazendo perguntas, problematizando questões. Por exemplo, uma pergunta que um filósofo faria é: por que os alunos acham que as matérias têm que servir para alguma coisa? Eles estão dizendo o que com isso? Eles estão querendo saber qual é o sentido das matérias? Ou eles querem que ela tenha uma aplicação prática no sentido de uma atividade concreta? Ou então eles estão sendo influenciados por alguma ideologia cultural que demanda isso deles? Se a gente for investigar, essa demanda por praticidade e utilidade é algo que começou na modernidade e se ampliou muito com a Revolução Industrial, que é duas grandes bases da nossa sociedade contemporânea. E como a filosofia é muito mais antiga que isso, claro que a gente tem formulações de filosofia posterior a esse período, mas como ela é muito mais antiga que isso, ela também não se limita por esse princípio. Justamente porque ela vem dessa busca por explicações que lá atrás, no início da modernidade, deu início a esse princípio aí, que hoje é formulador da nossa cultura geral. Aristóteles lá atrás dizia que a filosofia vem desse espanto, desse maravilhamento comum, dessa capacidade de questionar tudo, absolutamente tudo, inclusive as ideias que são mais enraizadas na sua sociedade. Então você pode pensar numa criança que não conhece o mundo e quer saber o porquê de tudo. Você pode pensar até em você mesmo viajando, né? Você está na sua casa, aí você sai na rua, nem aí para arquitetura, nem aí para as praças, mas se você estiver viajando para outro lugar, para outro país, você vai ficar admirado com as estátuas, vai ficar admirado com... Esse maravilhamento e essa perguntação, ela vai levantando questões que nem sempre vão ter respostas, ou pelo menos vão ter várias respostas possíveis, vai ser um debate muito complexo. Por exemplo, Sócrates tinha como principal objetivo na sua filosofia a máxima "conhece-te a ti mesmo". Então para pensar um pouquinho sobre isso. Você acorda de manhã cedo, está com preguiça, mas tem que sair para trabalhar, tem que ir para a escola, e aí você para na frente do espelho, escova o dente, você está ali olhando o seu reflexo, e aí você, olhando para ele, diz: esse sou eu. E muitas outras vezes durante o dia você vai repetir essa palavra: eu gosto disso, eu não gosto daquilo, eu quero fazer isso, eu vou sair fora disso. E quando alguém te pergunta assim, e normalmente quando alguém te pergunta quem é você, você pega esse termo eu e relaciona com aquela imagem que você viu no espelho. Mas isso é tudo que você tem a dizer sobre você? Eu e uma imagem no espelho? Numa passada de olho rápido em qualquer ser humano, você vai ver que a maioria deles é cheia de defeitos também, que acompanham esse eu, assim como algumas virtudes também que acompanham esse eu. E é essa questão que o Sócrates está colocando. Será que você sabe as suas virtudes e os seus defeitos? Ou você ignora eles? Por exemplo, muitas vezes alguém faz um elogio ou você ouve uma crítica e você fica, na verdade, surpreso. Você não fica nem lisonjeado ou ofendido. Você fica surpreso de ter ouvido aquela crítica ou aquele elogio que você nem sabia que você tinha aquela qualidade ou aquele defeito. E aí você pode ter relações, então as pessoas podem ser seus amigos, as pessoas podem te achar belo, podem te achar inteligente. E isso tudo são questões filosóficas. O que é a inteligência? O que é a beleza? Isso tudo são perguntas que os filósofos tentam responder. Essa coisa se manteve a mesma? O nosso conceito mudou ao longo do tempo? É uma questão de gosto? Então isso tudo são as perguntas que você vai ver serem exploradas na filosofia. E sinto decepcionar, mas provavelmente não vão ser oferecidas respostas prontas, mas argumentos, desenvolvimentos, tentativas de resolver os problemas, mas sempre vai ter alguém criticando e o debate sempre vai continuar indo em frente. Então, nesse sentido, a filosofia é mais uma atitude crítica e um constante questionamento das ideias. Então, é claro, se você é interessado em filosofia ou vai fazer vestibular do Enem, esse vídeo é útil para você, mas o meu recado aqui é especial para quem está fazendo PISM 3 de filosofia. Todos os anos,
milhares, olha só, eu tô falando sério, milhares de alunos vão fazer o PISM 3 achando que vai ser babada fazer a prova de filosofia e zeram. E você vê várias pessoas que são candidatas a cursos de humana, como direito, psicologia ou economia, que fazem ótimas provas nos outros, deixam a filosofia para lá e tiram zero. A gente não quer que vocês zerem. Nós somos, eu estou falando no primeira pessoa do plural, mas né, o Rodrigo também vai gravar vídeos aqui para vocês. Nós somos professores de filosofia formados na UFJF, então a gente começou a fazer isso com nossos alunos anos atrás e estamos publicando agora para todo mundo que tiver interesse. Nós vamos ajudar vocês. E como a gente vai fazer isso? Assiste os vídeos dessa playlist. Na descrição do vídeo tem uma pergunta, responde ela nos comentários e a gente vai corrigir ela na live que a gente está marcando com vocês também. E nessa live você vai ver o que você errou, o que você podia melhorar e, principalmente, se você zeraria a sua questão. Então vamos evitar isso, o zero. Correr do zero, pelo amor de Deus, nada de zero aqui. E o nosso objetivo é só esse. Você não precisa amar filosofia, é só não zerar. A base do pensamento filosófico é o conceito. Nós criamos conceitos para nos referir a grupos, conjuntos, pessoas, objetos ideais. Para que o conceito funcione, é necessário que ele designe a essência de alguma coisa. Ou seja, os conceitos são abstratos. Eles não apontam concretamente para um objeto, mas eles fazem uma descrição do possível, né, de uns objetos possíveis. Se eles existem, eles vão ser dessa forma. E aí a gente usa os conceitos para compreender a realidade ao nosso redor. E um dos principais trabalhos da filosofia é formular e avaliar conceitos. Então pensa, por exemplo, na ideia de liberdade. Na escola, no trabalho, em relações pessoais, muitas vezes a gente discute esse conceito, liberdade. Eu quero mais liberdade, eu quero ser livre, você está violando a minha liberdade. Mas o que as pessoas querem dizer com isso? Para o Kant, por exemplo, ser livre significa agir racionalmente, não se submeter a leis trazidas de outras fontes que não sejam a razão. Então, leis não no sentido de direito, né, mas vontades que venham aí da sua igreja, que venham da sua cultura, apenas aquilo que a razão impõe. Ou seja, por esse conceito, se você vive a partir das suas inclinações, né, dos seus desejos ou das vontades dos outros, você não está sendo livre. E usando um conceito desse, você pode avaliar se uma pessoa, uma sociedade, ela é mais ou menos livre. Tá, mas como Kant chegou nesse conceito? Bom, os conceitos filosóficos e os argumentos, eles vêm da reflexão. E a reflexão não é a mesma coisa que pensar. Pensar todo mundo pensa. A palavra reflexão tem uma raiz aí com o espelho que a gente discutiu no começo. E vem sobre devolver, né? A imagem que vai e volta. Então, usando essa ideia, a gente pode ver que a reflexão é um pensamento que é capaz de voltar contra si mesmo. Então, você pensa um conceito, aí você pensa exemplos contra exemplos, vê se é bom, se não é, repete o processo, reformula e por aí vai. Então, como a gente pode ver, o pensamento filosófico ele tenta evitar o dogmatismo, que é você pegar uma ideia e colocá-la como sagrada e ninguém pode questionar. Ela renega o dogmatismo, mas ela também não abraça um ceticismo absoluto. No dia a dia, a gente usa crítica como falar mal, né? Então, se eu faço uma crítica de um filme, eu falo se o filme foi bom ou se foi mal. Não é bem isso que a gente está dizendo aqui. Analisar criticamente é analisar com rigor, minuciosamente, investigar sem preconceitos, sem extremismos, alguma ideia, algum conceito. Então a gente pode analisar criticamente as leis de um país, a prática dos cientistas, ou até mesmo uma obra de arte, como eu dei o exemplo do filme. Só que em vez de dizer se o filme é bom ou ruim, se a fotografia do filme é bela ou não, a gente vai se perguntar o que é o belo? O que permite que um filme seja objetivamente determinado como bom ou ruim? A gente vai analisar as condições de possibilidade, a gente vai analisar o porquê dessas ideias. Quais são os interesses dos grupos que afetam a nossa percepção do que é bom ou do que é ruim? Como a gente pode absorver emoções ou até mesmo ideias a partir de obras de arte? Esse é o tipo de questão que a filosofia se debruça criticamente. Então não se trata só de opinar, beleza? E como o filósofo questiona esse monte de coisa, ele é muitas vezes chato, né? Não é à toa que mataram Sócrates. Porque também, muitas vezes, ao fazer esses questionamentos, ele vai questionar o status quo, que é o poder estabelecido, como as coisas são, como a maioria das pessoas pensam. Isso vai provocar algum tipo de resposta hostil, pode acontecer. Eu disse para vocês que nós não temos respostas prontas na filosofia. A gente tem até os pensamentos dos filósofos que já passaram, mas esses pensamentos, esses argumentos estão sendo sempre atualizados. Então, se a gente não tem respostas prontas, o que a gente tem?
Bom, se a gente não tem respostas, a gente tem perguntas. Os campos da filosofia, metafísica, epistemologia, ética, estética e lógica, eles são, na verdade, grandes questões filosóficas, e dentro dessas grandes questões tem questões menores, que os filósofos vão tentando responder. A metafísica, por exemplo, é o debate sobre o ser enquanto ser. Então, o que é? O que é a existência? O que é a essência das coisas que eu estou vendo? A realidade é essa mesmo ou tem algo além da realidade? O que é o mal? Ele existe de verdade ou não? Isso tudo são questões de metafísica. A epistemologia, também chamada às vezes de teoria do conhecimento, ela estuda o conhecimento. Então, de qual é a fonte do nosso conhecimento? Qual é o melhor método de obter o conhecimento? Por que a ciência funciona? Como é que a gente diferencia a ciência da não ciência? A ética e a estética falam sobre juízos de valor. No caso da ética, juízos de valor moral, e no caso da estética, juízos de valor de gosto. Então, esses juízos de valor, eles são subjetivos, eles são objetivos, de onde eles vêm, qual é a regra que eles seguem, por aí vai. Já a lógica é a ciência dos raciocínios. Então, ela estabelece a forma correta de pensar. Então, se você tiver certas premissas, você vai chegar a certas conclusões, ou se não chegou, está faltando o quê? Então, ela avalia os raciocínios e qualifica quais são bons, quais não são. Muitas vezes a gente fala também que a lógica é a metodologia da filosofia, porque enquanto outros ramos se baseiam em outras coisas, como, por exemplo, a ciência se baseia em experimentos, a religião se baseia em revelações proféticas, a filosofia se baseia só na razão. E a razão não aceita limites, então a filosofia se questiona sobre tudo e ela, usando a lógica, usando a razão, ela tenta estabelecer respostas e criticar as respostas dos outros. A gente vai explorar melhor as categorias da filosofia no terceiro vídeo, mas em resumo aqui, a gente tem duas palavras-chave. A filosofia trabalha com a razão pura, então ela não se mete com experimentos e coisas assim. Ela pode até falar de coisas que vêm dos sentidos, mas ela fala sobre isso a partir da ótica da razão pura. E em segundo lugar, a filosofia é crítica, sempre. Uma atitude crítica em relação, questiona seus fundamentos, questiona os raciocínios estabelecidos. O negócio é tão sério que vai ter até vários filósofos que vão terminar a sua obra dizendo assim, acabou, não tem que ter filosofia, joga isso fora. Então ela é bem crítica mesmo. Se você gostou, curte. Quem está fazendo PIS me responde as questões aí no comentário. E bora pro próximo.